George R. R. Martin encontrou um exploit narrativo. Para não perder o foco da saga principal, ele escreve novas histórias. Ou, em outras palavras, ele escreve mais para escrever menos. Se você ficou confuso com essa história, é só continuar assistindo, que é isso que eu vou tentar explicar no vídeo de hoje. À primeira vista, as aventuras de Dunk podem parecer menos importantes, quase que um intervalo entre os livros que realmente importam. Elas não têm grandes batalhas, nem dragões, nem os personagens da saga principal e acontecem muitas décadas antes de Ned ou de Robert nascer. Mas é justamente aí que está o pulo do gato. Para além de serem boas histórias com personagens interessantes, essas novelas cumprem uma função que transcende as próprias aventuras de Dunk. Meu nome é Bruno, e esse canal é sobre explicar coisas que nem sempre são óbvias, como o fato que tem um monte de gente que assiste os vídeos e não clica para seguir o canal. Egg enviou-me ao norte a bordo do Dragão de Ouro, e teimou que deveria me acompanhar seu amigo Duncan. Além disso, esvaziou as masmorras para que não tivesse que pronunciar meus votos sozinho. Entre eles, estava nada menos que Brynden Rivers. Em Festim dos Corvos, Mestre Aemon conta sobre sua ida para a muralha e cita alguns personagens de seu passado, como seu irmão Egg, Sir Duncan e Bloodraven. Esses são os personagens importantes tanto para Aemon quanto para a história de Westeros, mas são praticamente desconhecidos para quem não leu as aventuras de Dunk. Isso é um exemplo de um problema inevitável em uma narrativa com tantos personagens importantes. O espaço é limitado. Mesmo em uma obra tão extensa quanto as Crônicas de Gelo e Fogo, não é espaço para tudo. E aqui não cabia um desenvolvimento por Aemon sobre quem eram essas pessoas. Nem cabia inserir uma lembrança de Sam sobre quando estava lendo ou ouvindo do mestre de Monte Chifre a respeito desses personagens históricos. Cada inserção de explicações ou de flashbacks é uma quebra de ritmo e representa um risco de passar a sensação que a trama não está avançando. Para fazer isso de maneira natural, é preciso criar situações para que a explicação possa ser inserida. E cada página dedicada a explicar a história de uma casa menor, o funcionamento da cavalaria, ou as consequências de uma guerra antiga, é uma página em que as histórias de Daenerys ou de Jon não estão sendo desenvolvidas. E é aqui que Dunk entra. Não porque suas aventuras sejam menos importantes e possam ser desviadas. Muito pelo contrário. Como protagonista de histórias episódicas, Dunk pode parar em um torneio, atravessar um conflito entre pequenas casas, acompanhar um julgamento ou simplesmente dividir uma refeição com camponeses sem que isso pareça um desvio da narrativa. Esses acontecimentos não interrompem a narrativa. Eles são a narrativa. Isso dá a Martin uma liberdade que a saga principal simplesmente não possui. Como um cavaleiro andante, Dunk consegue atravessar diferentes regiões, diferentes conflitos e diferentes grupos sociais. Isso faz com que ele possa ser também um cavaleiro andante do ponto de vista da composição da narrativa. Cada aventura abre espaço para desenvolver um pedaço de Westeros que dificilmente encontraria lugar na história principal. E é por isso que gosto de pensar nessas novelas como um exploit narrativo. Elas criam espaço onde antes não havia. Ou melhor, ele explora uma falha de um sistema que normalmente não permite certas explicações para conseguir um resultado inesperado. Em vez de interromper a narrativa principal, ele cria uma nova narrativa em que as explicações deixam de ser simples exposição e passam a ser a própria história. Se você chegou até aqui, queria te pedir para curtir e começar a seguir para que esse vídeo possa chegar em quem também gosta das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas o que é que Martin está ganhando com esse novo espaço narrativo? Existe uma resposta óbvia, que é contar acontecimentos importantes do passado sem recorrer a longas passagens de exposição na série principal. Mas se essa não é a sua primeira vez aqui no canal, você já deve imaginar que a resposta mais óbvia não é suficiente para mim. A meu ver, o ganho mais interessante é outro. As aventuras de Dunk fazem uma coisa muito peculiar. Elas permitem que o leitor passe a compartilhar parte da memória coletiva de Westeros. Depois de ler essas histórias, nomes como Sir Duncan, Baelor Quebra-Lanças ou Egg deixam de ser referências vazias. Eles passam a ocupar na nossa imaginação um espaço parecido com aqueles que ocupam para Jaime, Aemon ou Barristan. Essas histórias diminuem a distância entre o repertório cultural dos personagens e do leitor. Olhou mais uma vez em volta da sala redonda. O assento do Sr. Comandante, gasto pelo traseiro ossudo de Sir Barristan o Ousado, e antes dele por Sir Duncan o Alto. Como poderia o regicida estar em tão elevada companhia? E, no entanto, ali estava. Aqui, Jaime se questiona a respeito de sua posição na Guarda Real, e em especial em seu novo papel de Sr. Comandante ao revisitar personagens que ocuparam a posição antes dele. Pelo contexto da jornada de Jaime e do resto do capítulo, o leitor consegue entender que essa é uma lista de cavaleiros honrados, mas essa lista de nomes carrega uma forte bagagem. Para ele, os personagens citados não são nomes soltos. Aemon, o Cavaleiro do Dragão, por exemplo, já havia aparecido algumas vezes como referência de heroísmo e nobreza para Jon, Bran e Sansa. Mas para o leitor,
Essas são aparições abstratas. Ele é apenas um herói de canções, inspiração para os meninos que brincam de ser cavaleiros. Mas o que significa realmente a nobreza do Cavaleiro do Dragão? O que faria Aemon nas situações que nossos personagens da história principal se encontram? Na prática, isso é apenas uma variante daquele velho problema que Martin tem com Tolkien. O que significa ser um bom rei? Qual era a política tributária de Aragorn? Como ele lidava com a questão migratória, por exemplo? Sir Duncan é uma resposta para esse tipo de questionamento. Ao contar a história de Dunk, Martin faz nos acompanhar todo o processo que fez de Dunk uma referência. Com suas aventuras, ele deixa de ser uma mera abstração de um ideal de cavalaria. Através de suas ações, escolhas e erros, Dunk materializa uma visão de mundo e uma maneira de como colocar em prática os seus princípios. É através desse processo que podemos entender que Jaime não está pensando apenas em ser bom entre aspas, em corresponder a uma definição abstrata de honra. Ele está tentando seguir os passos concretos de pessoas reais que moldaram seu imaginário desde criança. As aventuras de Dunk trazem uma materialização que nos faz enxergar através das mesmas referências que moldaram o próprio Jaime e nos faz entender que tipo de escolhas e ações ele pretende tomar em sua transformação. E algo parecido acontece quando olhamos para a conjuntura política de Westeros. A primeira aventura de Dunk acontece 13 anos depois da primeira rebelião Blackfyre, distância parecida entre a que separa a rebelião de Robert e o início de Guerra dos Tronos. A guerra acabou, mas suas consequências continuam presentes em todos os lugares. As pessoas ainda lembram de juramentos feitos e quebrados, antigas rivalidades permanecem vivas e feridas ainda não foram totalmente cicatrizadas. As famílias ainda comentam sobre a guerra durante o jantar, ainda lembram de seus parentes mortos e criam seus filhos sob a influência de toda essa memória. De certa maneira, é assim que a rebelião de Robert aparece no início da Guerra dos Tronos. As aventuras de Dunk nos levam através do processo de cura dessas feridas e nos mostram o funcionamento das forças que fazem da pacificação um processo lento e difícil. Isso não se restringe apenas ao momento em que Dunk vive suas aventuras. Elas criam pontes entre esse passado aparentemente já esquecido e as histórias da saga principal. Elas nos lembram que há pessoas, com suas próprias histórias e lembranças, que viveram aquele passado e que estão vivas ou que tiveram forte influência no presente. São essas histórias que nos permitem entender como as rebeliões Blackfyre não são apenas eventos de um passado distante e como elas ainda podem importar quase 100 anos depois. Não é por acaso que o último pretendente Blackfyre foi morto pelas mãos de Sir Barristan Selmy, armado cavaleiro depois de derrotar em um torneio ninguém menos que Sir Duncan o Alto. Dessa forma, as aventuras de Dunk fazem com que as rebeliões Blackfyre deixem de ser um verbete de enciclopédia e passem a ser memória viva. E tudo indica que esse papel das novelas só deve crescer. Cada nova aventura tem o potencial de iluminar e aprofundar peças importantes da história principal. Bloodraven, Solar Estival, Tywin Lannister, Walder Frey, a Companhia Dourada, as profecias que cercam a família Targaryen. Não porque Duncan esteja necessariamente resolvendo esses mistérios, mas porque a sua simples presença já é um gancho narrativo para que George R. R. Martin possa nos mostrar mais do que ele pode na saga principal. No fim das contas, talvez a maior força das aventuras de Dunk seja justamente aparentar ser apenas pequenas histórias paralelas de menor importância. Enquanto a saga principal precisa conduzir uma guerra pelo controle dos Sete Reinos e da sobrevivência à Grande Noite, as aventuras de Dunk seguem um ritmo próprio. Nelas, Dunk pode caminhar livremente por esse mesmo mundo e Martin pode desenvolver personagens, valores, conflitos e memórias que dificilmente encontrariam lugar na saga principal. Depois de conhecer Sir Duncan, seu nome deixa de ser apenas uma abstração e passa a carregar significado concreto. Dunk não expande apenas a história, ele expande a memória de Westeros. E quando Jaime e Sir Barristan lembram dessas pessoas, eles não o fazem para explicar o passado para o leitor, eles estão simplesmente vivendo em um mundo que possui memória própria. E graças às aventuras de Dunk, nós também. Se você tem algo a acrescentar a essa conversa, deixa aí um comentário. E se você gostou, queria te pedir para curtir e se inscrever para ajudar o canal a chegar em quem também gosta desse tipo de conteúdo. Eu sou Bruno e em breve estou de volta com mais comentários sobre as crônicas de Gelo e Fogo. Creio em você, Segueiros Ilhas.